Fala, traders! Tudo bem? Tudo certo com vocês? Então vamos nessa. Hoje nós vamos estar falando, no Aprendendo Forex, nós vamos estar falando sobre as sessões. Essas sessões são 4 e dentro de cada uma dessas sessões tem ativos sendo negociados. Uns com maior intensidade, outros com menor intensidade. E por que isso é importante, isso é interessante? Para que a gente possa saber os horários de mais intensidade e os horários de menor intensidade para cada ativo, ou cada moeda, ou cada câmbio. E é interessante porque a gente sabe que em devida sessão nós temos mais transações ou não. Tá? Já gravei um vídeo sobre os melhores dias de negociação com maiores movimentações e agora eu vou estar falando sobre horários. Isso é muito importante porque envolve você que faz parte deste mercado. Vocês estão vendo um relógio, a gente pode brincar com esse relógio. Eu vou estar deixando o link desse relógio para que vocês também possam ter acesso e acompanhar. O relógio está parado, próximo das 16 horas, que eu estou gravando aqui o vídeo. E eu quero mostrar para vocês que na tela vocês estão vendo o relógio e 4 sessões. Nós temos a sessão de Sydney, nós temos a sessão de Tóquio, nós temos a sessão de Londres e nós temos a sessão de Nova York. Do mesmo jeito é no relógio. Vocês podem ver que começa, quando termina Nova York, nós começamos praticamente um novo dia ou outro dia, porque a gente está falando de Sydney e estamos falando de Tóquio. Com relação a Brasília, com relação ao horário de Brasília. Tá? Então, quando a gente começa falando de Sydney. Vou tentar colocar aqui. Nós começamos falando de Sydney. E Sydney começa, no horário de Brasília, às 20 horas, tá? Sydney começa às 20 horas, então começa aqui a sessão de Sydney. Quando eu começo a sessão de Sydney, eu posso estar falando sobre uma moeda em particular, que é a AUD. Tá? E para quem não entende ainda sobre o nome das moedas, né, a nomenclatura das moedas, também tem um vídeo. Tá? O AUD é o dólar australiano. Então eu posso dizer que às 20 horas, horário de Brasília, não é o horário da sessão, não é às 20, eu estou falando, já estou trazendo para o horário de Brasília. Se vocês quiserem saber mais, podem procurar. Eu posso estar trabalhando o AUD. Não que eu possa estar dizendo que tem mais intensidade ou menor intensidade, mas essa é uma moeda em que pode estar ganhando mais força para que eu possa estar trabalhando. Porque eu vou estar mostrando para vocês o horário de movimentação em pontos também, para cada uma das sessões aqui num outro quadro. Tá? Mas, para que vocês entendam, então esse horário de 20 horas eu posso explorar um pouco mais, ou posso negociar o dólar australiano neste horário, às 20, e a sessão termina às 2 horas, horário de Brasília. Tá? Então começa às 20 e termina às 2 horas da manhã, horário de Brasília. Depois, entre a abertura de Sydney e o fechamento, nós temos a outra sessão, que é Tóquio. Tá? Tóquio é essa aqui. Ela começa às 21, tá aqui, ficou meio torto, mas tudo bem. Começa às 21 e termina às 3, uma hora depois da sessão de Sydney. Tá? Então, quando eu falo de Tóquio, que é a capital do Japão, eu posso falar do iene. Né? Eu posso falar do iene ou o JPY. Tá? O JPY tem o AUD e tem o JPY na sessão de Tóquio. Então, eu posso trabalhar agora entre as 21 e 3 da manhã, eu posso trabalhar o JPY ou o iene. Isso nós temos que ver ali no cenário, ali no momento, a movimentação dela. Tá? A gente tem que acompanhar isso no mercado, mas fica aqui a ideia para que vocês possam entender esse mercado. E aí, depois de Tóquio, eu tenho Londres. E Londres está aqui no relógio. Londres abre
aqui às 4h30, quando for aqui é 30, tá? 5, 5h30, 6, 6h30, às 4h30, e Londres fecha às 13h30, tá? Londres fecha às 13h30, 4h30, 13h30. Só que nós temos que também ver, porque isso pode mudar conforme o horário de verão. E aí vocês vão ter acesso ao relógio. Na sessão de Londres, tem aqui um comentário da sessão de Londres que fala que apesar de existirem vários centros financeiros em toda a Europa, óbvio, né, que não só se resume a Londres, os participantes do mercado mantêm seus olhos em Londres, tá? Porque no caso Londres, aqui como ele fala, é um centro de comércio, graças à sua localização estratégica. Então, os olhos todos estão em Londres. E quando eu falo de Londres, eu falo da Libra, tá? Eu falo da Libra, ou seja, do GBP, tá? Eu vou deixar aqui esse vídeo falando sobre as moedas, sobre os dias de negociações, sobre as moedas, no Aprendendo Forex, e porque aqui nós estamos falando dos horários, tá? E aí, quando eu saio de Londres, né, eu tenho aqui Nova York, que é a sessão onde, quando eu pausei aqui, era a sessão que estava em andamento. A sessão de Nova York começa às 11h30, que no caso agora pode mudar, pode ser 10h30, como agora é 11h30 por causa do horário de verão, a gente tem que acompanhar, e termina aqui às 18 horas, tá? Termina aqui às 18 horas. Quando eu falo da sessão de Nova York, eu posso falar do dólar, tá? O USD. Eu posso usar o dólar americano, que é o USD. Então eu tenho o AUD, eu tenho o Ien, eu tenho a Libra, eu tenho o USD. Aqui eu posso colocar também, aqui eu posso colocar também o NZD, tá? O NZD, que é o neozelandês. Eu posso colocar o NZD também. Então eu tenho o AUD, NZD, Ien, Libra e o USD. Dependendo das sessões aqui que vocês estão vendo e acompanhando comigo. Para encerrar, eu vou trazer aqui esse quadro e vou aumentar, que aqui mostra para mim que dentro das 3 principais sessões, né, das 4, nós temos a sessão com maior movimentação, com maior pontos, que é exatamente Londres, onde está dizendo aqui que a partir dessa tabela a gente verá que a sessão europeia normalmente fornece a maior parte dos movimentos, seja para euro-dólar, seja para GBP, para Libra, seja para o Iene, seja para o dólar australiano. Então vocês estão vendo que na sessão de Londres nós temos as maiores movimentações em pontos, 114 pontos, 127 pontos, 66 pontos, para cada um dos pares de moedas aqui que está dentro da tabela, né? Voltando aqui para o relógio, deixa eu voltar para o relógio. Assim a gente encerra, para que vocês possam ver que a sessão de Londres, né, a gente tem que ficar mais atento, como disse lá no comentário, em que eu li lá para vocês, que todos os olhos praticamente ali da Europa, do centro europeu está olhando ali para Londres, então a gente também deve olhar para Londres, que começa às 4h30, aqui, né, começa às 4h30 e encerra às 13h30. Então, se essa é a sessão que a gente tem que olhar, porque tem a concentração de maiores pontos, essa é a sessão que a gente vai observar, aonde nós mostramos a tabela, que dentro dessa sessão nós temos as maiores movimentações. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é muito importante e interessante para quem está conhecendo, ou quem já conhece e que não tinha visto isso em números. Eu estou resumindo aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Fui!